Olá, olá! Começando mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje nós leremos os capítulos 16 a 18 do livro de Levítico, lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Capítulo 16. O dia da expiação. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se aproximaram do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão, o seu irmão, que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santíssimo com um novilho para a oferta pelo pecado e com um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas. Por isso, ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer expiação por si mesmo e pela sua família. Depois, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro. Lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer expiação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer expiação por si mesmo e pela sua família. E ele imolará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo diante do Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está sobre as tábuas do testemunho, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então, imolará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim, fará expiação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois, irá ao altar que está diante do Senhor e pelo altar fará expiação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todos os chifres do altar. Com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Então, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso, que soltará no deserto o bode, e este carregará consigo todas as iniquidades deles para uma terra árida. Depois, Arão entrará na tenda do encontro
Tirará as vestes de linho que usou para entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água em um lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue terá sido trazido ao lugar santíssimo para fazer expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água. Depois, poderá entrar no acampamento. Este é um estatuto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês negarão a vocês mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o nativo, nem o estrangeiro residente entre vocês, porque nesse dia se fará a expiação por vocês para purificá-los. Então, diante do Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês negarão a vocês mesmos. É um estatuto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder o seu pai como sumo sacerdote fará a expiação. Porá as vestes sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um estatuto perpétuo para vocês. A expiação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. Tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Capítulo 17. A proibição de comer sangue. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos filhos dele e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que imolar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor. Eles os entregarão ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro e os sacrificarão como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, com os quais se prostituem. Este é um estatuto perpétuo para eles e para as suas gerações. Diga-lhes: qualquer israelita ou estrangeiro residente entre vocês que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Eu me voltarei contra qualquer israelita ou estrangeiro residente entre vocês que comer sangue e o eliminarei do meio do povo. Porque a vida de uma criatura está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem expiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Por isso, digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro residente entre vocês. Qualquer israelita ou estrangeiro residente entre vocês que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de qualquer criatura é o seu sangue. Por isso, eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de qualquer criatura é o seu sangue.
todo aquele que o comer será eliminado. Todo aquele que, nativo ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará puro. Se, porém, não lavar as suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Capítulo 18. Relações sexuais ilícitas. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as práticas deles. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus estatutos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus estatutos e ordenanças, pois quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada pelo seu pai. Ela é a sua irmã. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da mulher dele para com ela se envolver sexualmente. Ela é a sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e a filha dela, tampouco com a filha do filho dela ou com a filha da filha dela. São parentes, é perversidade. Não se case com a irmã da sua mulher, envolvendo-se sexualmente com ela, enquanto a sua mulher estiver viva, para não criar rivalidade entre elas. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É uma prática detestável. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar de diante de vocês. A terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Vocês, porém, obedecerão aos meus estatutos e às minhas ordenanças. Nem o nativo, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas coisas detestáveis, pois todas essas coisas detestáveis foram feitas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso, a terra ficou contaminada. Se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas coisas detestáveis, sim, quem agir assim, será eliminado do meio do seu povo.
Obedeçam às minhas exigências e não sigam as práticas detestáveis feitas antes de vocês, nem se contaminem com elas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E com isso, minha gente, nós encerramos mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Se enquanto ouviu esse áudio você lembrou de alguém que pode gostar de acompanhar essa leitura também, já compartilha o link com ela. Seja você um instrumento de Deus na vida de pessoas. Se isso aqui está te fazendo bem, faça a sua parte para que outras pessoas saibam da existência desse plano de leitura. Te espero aqui no próximo áudio. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!